Se um homem que construiu um império controlando todos os resultados acredita que pode orquestrar sua traição sem consequências, o que acontece quando a única variável que ele nunca levou em conta, a gravidez de sua esposa, coragem, torna-se sua ruína final? Existem alguns processos judiciais que se tornam lendas urbanas antes mesmo do veredicto ser lido. Elas não se espalham apenas pelos círculos sociais, elas abalam a cidade. Seu núcleo. Esta é uma dessas histórias. Em uma manhã cinzenta de segunda-feira, o saguão o tribunal do centro da cidade fervilhava com algo mais do que apenas a ansiedade habitual das batalhas judiciais. Até mesmo os seguranças trocaram olhares, sabendo que hoje não seria como qualquer outro. Foi o último dia da audiência de divórcio de Carter e Elaine Hastings, e os riscos eram nada menos que monumentais. Se você morasse a menos de 80 quilômetros, já teria ouvido seus nomes. Carter Hastings, o mago de Wall Street, o mais jovem a fazer sócia da empresa. Todos secretamente odiavam, mas publicamente invejavam. Elaine Hastings, antes esposa, sempre no sombra, tema de inúmeras colunas de fofocas e estrela de precisamente zero de suas próprias manchetes. Até agora, Carter chegou com seu estilo característico, do tipo que você vê nos filmes, mas raramente na vida real. Carro preto brilhante, escuro, óculos de sol, terno azul marinho feito sob medida que vale mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Ao seu redor, um turbilhão de assistentes jurídicos, sócios juniores e o infame Jonathan Renner, seu advogado principal, conhecido por destruir vidas antes do almoço e celebrar vitórias com um copo de uísque single malt. Carter caminhou pelas portas da frente como se fosse o dono do prédio, queixo erguido, lábios curvados num meio sorriso. O ar ao seu redor estava carregada de expectativa de vitória. Elaine, por outro lado, entrou quase despercebida. Ela veio sozinha, carregando uma bolsa de couro macio que já tinha visto dias melhores. Sem ostentação, sem alarde. O vestido era simples, azul marinho, ajustando-se perfeitamente ao seu corpo. Nem caro nem barato, apenas discretamente elegante. O único sinal de emoção foi a maneira como ela agarrou a alça da bolsa por um instante antes, soltando-a ao passar pelo detector de metais. Alguns na multidão mal a reconheceram. Os poucos que não a reconheceram. Sussurrou. É ela em tom carregado de ceticismo. O tribunal encheu-se. Rapidamente. Repórteres disputavam assentos. Os blogueiros de fofocas mais implacáveis da cidade estavam lá, com olhos de falcão. Atrás de Carter estava seu exército de advogados, cada um com um laptop aberto e pilhas de arquivos codificados por cores prontos. Expressões de confiança entediada. Ao lado de Elaine, apenas uma jovem. Sua advogada, Olivia Park, com apenas 30 anos, não. Casos famosos em seu currículo, sem aura de invencibilidade. Mas ela olhava para Elaine com uma espécie de lealdade feroz raramente visto nesses círculos. Quando o juiz entrou, a sala ficou em um silêncio ansioso. Carter se inclinou para Jonathan Renner e murmurou: "Vamos acabar logo com isso." Jonathan apenas assentiu. Os olhos já estavam fixos no juiz, prontos para atacar na primeira oportunidade. Os argumentos iniciais começaram. O processo legal de Carter. A equipe não perdeu tempo. Eles pintaram Carter como o arquiteto de um império, um homem que surgiu do nada e alcançou uma vida a mais. As pessoas só podiam sonhar. Seu portfólio era lendário. Pensões no centro da cidade, coleções de arte raras, um pequeno frota de carros antigos, ações e empresas de tecnologia prestes a abrir o capital. Ele era um criador de empregos, um filantropo. Ele era, Jonathan argumentou, a espinha dorsal de sua fortuna compartilhada. E Elaine, ela era uma anfitriã graciosa, uma companheira encantadora. Mas nunca mais do que isso. Eles a chamavam de pouco ambiciosa, confortável em segundo plano. Seu tom sugeria que ela deveria ser grata pela vida que lhe foi dada, como se tivesse ganhado uma loteria cósmica no dia em que se casou com Carter. Hastings. Elaine não falou, nem uma vez, nem quando a questionaram. Contribuições.
Não quando eles mostravam fotos dela em festas beneficentes, sempre sorrindo ao lado de Carter, sempre perfeitamente no lugar. Seus olhos nunca deixaram o rosto do juiz, suas mãos cruzadas calmamente no colo. O verdadeiro show começou quando a equipe de Carter moveu-se para a divisão de bens. Eles exigiram tudo, as casas, os investimentos, as contas. Senhora Hastings tem direito a um acordo generoso, mas nada que se aproxime da metade. Jonathan declarou. A maioria foi conquistada através da perspicácia e do risco do Sr. Hastings. As canetas dos repórteres voaram. Os telefones tocaram. Debaixo dos bancos. Alguns sorriram, pensando que Elaine iria desmoronar, talvez chorar, talvez implorar por misericórdia. Então Olivia Park se levantou. Para cima. Sem grandes gestos, sem voz dramática. Ela deslizou uma pasta fina sobre a mesa. O juiz a abriu. A sala estava silencioso, exceto pelo clique dos óculos da juíza enquanto ela lia. Lá dentro havia documentos, e-mails, extratos bancários, acordos assinados e, mais importante, uma cláusula pré-nupcial tão obscura que Carter, ele próprio havia esquecido que ela existia. A cláusula afirmava que se Carter alguma vez fosse infiel e ocultasse bens ou renda, a participação de Elaine aumentaria para 90%. O e-mail mostrava contas secretas de Carter, transferências offshore e até mesmo informações codificadas. Linguagem entre ele e um banqueiro privado. E havia mais. Um videoclipe, granulado, mas claro, de Carter e seu assistente em um fim de semana nas Bahamas, quando ele alegou estar em Londres a negócios. O rosto de Carter empalideceu. A sala, tão cheia de tensão e arrogância minutos antes, agora parecia sufocante de choque. Jonathan Renner procurou palavras, mas não havia nenhuma. Elaine continuou em silêncio. Não precisava. O juiz encerrou a sessão. Pasta com uma voz tão calma que chegava a ser assustadora. Ela anunciou sua decisão. As evidências são claras. O acordo. A senhora Hastings receberá 90% de todos os bens compartilhados, conforme descrito no contrato pré-nupcial. Um suspiro percorreu a galeria. Carter afundou na cadeira, com os lábios trêmulos. Elaine ficou ali, recolhendo sua bolsa. O tribunal a observou quase reverentemente enquanto ela saía sem olhar para trás. Não. Lágrimas, sem raiva. Apenas um sorriso silencioso. E foi assim que a cidade aprendeu que, às vezes, perder tudo significa ganhar mais do que você jamais imaginou. Antes de ser manchete, antes de ela era a mulher mais comentada da cidade, Elaine Hastings era simplesmente Elaine Miller, nascida e criada na sonolenta cidade de Willow Creek. Ela cresceu em um mundo distante do luxo e do caos do Império Carter Hastings. Willow Creek tinha uma mercearia, 2 semáforos e uma biblioteca que também servia como centro comunitário. Era o tipo da cidade onde todos sabiam do seu negócio antes de você, e onde a vida se movia com as estações, suave e previsível. O pai de Elaine, Robert Miller, era mecânico. Ele trabalhou muito. Horas em um macacão azul engordurado, chegando tarde em casa, mas sempre conseguindo sentar para jantar com a família. A mãe, Diane, trabalhava como enfermeira no hospital local, consertando ossos quebrados e dando conselhos gentis a qualquer pessoa que precisavam. Eles não eram ricos, mas sua casa estava cheia de risos, calor e um senso inabalável de lealdade. Quando criança, Elaine era uma força silenciosa da natureza, curiosa, ferozmente independente e dotada de uma gentileza que desarmava até os vizinhos mais rabugentos. Ela era a garota que ajudava animais vadios, deu aulas particulares para colegas que estavam com dificuldades e sempre se voluntariou para arrecadar fundos para a cidade. No entanto, ela nunca foi o centro das atenções. Elaine não precisava dos holofotes para se sentir completa. Sua confiança veio de dentro, não de aplausos ou aprovação. Ela era uma aluna exemplar, oradora da turma do ensino médio, e ganhou uma bolsa de estudos para uma pequena faculdade de artes liberais no interior do estado. Lá ela se formou em literatura inglesa, passando as noites perdida em romances e os dias trabalhando na livraria do campus.
Ela era prática, sempre economizando, sempre fazendo orçamento, sempre cuidadosa. Os amigos a descreveram como aquela que você chama de 3 horas da manhã, quando tudo desmorona porque ela sempre atendia e sempre ouvia. Elaine não cresceu sonhando com salões de baile ou bilionários. Ela imaginou uma vida com propósito, talvez como professora, bibliotecária ou escritora. Mas o destino tinha outros planos. No verão anterior ao seu último ano, ela estagiou em Nova York, em uma pequena editora. A cidade parecia outro planeta. Barulhenta, deslumbrante, intimidadora, mas também eletrizante. Ela dividia uma caixa de sapatos. Apartamento com outras 2 meninas e vivia de macarrão instantâneo e esperança. Foi aqui em uma tarde insuportavelmente úmida que ela conheceu Carter Hastings. A história não é glamourosa. Ela derramou café em sua camisa em um café da esquina. Ele era charmoso, seguro de si e apologético, rindo da mancha e se oferecendo para comprar outra xícara para ela. Eles começaram a conversar e, em 1 hora, Elaine estava apaixonado e nervoso. Carter tinha um jeito de fazer o mundo parecer pequeno e administrável, como se tudo fosse possível. Ele pediu o número dela, e ela deu, sentindo-se lisonjeada e um pouco perdida. O namoro deles foi um redemoinho. Carter enviou flores para seu escritório, convidou-a para galerias de arte e a levou para jantares no terraço, sob as luzes da cidade. Ele era atencioso, generoso e sempre parecia saber exatamente o que dizer. Os amigos de Elaine avisou-a para ter cuidado. Caras como Carter não eram da vida real, mas ele a fazia se sentir vista de uma forma que ninguém jamais fizera. Eles se casaram menos de 1 ano depois, em uma cerimônia pequena, apenas com a família e alguns amigos. Elaine usou o vestido de noiva de sua mãe ajustado para caber, e os pais de Carter deram a eles uma entrada para um espaçoso condomínio. Para todos os outros, parecia um conto de fadas. Mas contos de fadas não duram para sempre, e logo, as rachaduras começaram a aparecer. Elaine aprendeu a navegar no mundo de Carter com graça, mas nunca realmente pertencia. Ela frequentava galas de black tie e bailes de caridade, sempre vestida com perfeição, sempre sorrindo educadamente. Mas, atrás de portas fechadas, ela ainda era a mesma garota de cidade pequena que sentia falta dos pais e ansiava pelo simples coisas. Manhãs de domingo com panquecas, noites com um bom livro, risadas que não parecia ensaiado. Ela tentou por anos fazer funcionar. Ela aprendeu regras dos círculos sociais de Carter, organizou jantares e memorizou os nomes de todos os seus contatos comerciais. Ela ouviu suas ambições, suas frustrações, seu desejo incansável por mais. Ela era sua confidente, sua caixa de ressonância, seu maior fã. Mas à medida que o sucesso de Carter crescia, também crescia a distância entre eles. Carter mudou. Ele ficou obcecado por status, por imagem, por ser o melhor. Ele começou a voltar para casa mais tarde, a viajar mais e a levar o trabalho para casa. O calor que antes definia o relacionamento deles se transformou em uma rotina fria. Elaine parou de fazer perguntas. Parou, esperando honestidade. Ela se dedicou ao trabalho de caridade, como voluntária em um abrigo local e mentora de jovens mulheres, que a lembrava de si mesma. Um pouco perdida, um pouco esperançosa, um pouco subestimada. Se você perguntar a qualquer pessoa, no mundo de Carter, eles diriam que Elaine era adorável, doce, solidária, eles diriam. Dizem que ela teve sorte de tê-lo. Poucos perguntaram o que Elaine queria ou se ela era feliz. Menos ainda perceberam que, por baixo, seu exterior gentil era uma mente afiada como vidro. Uma vontade forjada no fogo de luta silenciosa. Elaine nunca reclamou, nunca exigiu, nunca levantou a voz. Ela era invisível quando precisava estar presente quando era preciso. A cidade a via como um pano de fundo, uma figura de fala mansa, cúmplice do império do marido. Mas ela estava observando, aprendendo, lembrando-se de cada desprezo e de cada gentileza, catalogando cada segredo que Carter deixou escapar em momentos de arrogância. Quando as infidelidades de Carter se tornaram
Impossível de ignorar, Elaine não se surpreendeu. Ela já havia parado de amar o homem que ele se tornou e começou, amando-se novamente. Ela voltou para a escola em silêncio, ganhando um certificado em planejamento financeiro. Ela se reconectou com velhos amigos, construiu seu próprio sistema de apoio e começou a manter um controle cuidadoso. Registros de tudo que Carter tentou esconder. Quando chegou o momento de lutar por sua dignidade e seu futuro, Elaine não estava com medo. Ela estava pronta. A mulher que ninguém viu chegando estava prestes a se tornar a mulher que ninguém conseguia esquecer. O mundo que Carter Hastings ocupava não era apenas sobre dinheiro. Era sobre espetáculo. O tipo de espetáculo que brilhava do penthouses com vista para o Central Park, que zumbiam nos corredores dos clubes de dinheiro antigo, que pingavam das paredes. De casas de leilão onde a arte era moeda corrente e um olhar podia decidir uma fortuna. Elaine entrou neste mundo como uma substituta. Subiu ao palco, decorando suas falas enquanto a cortina subia. Mas ela observou, aprendeu e nunca se esqueceu de que era uma visitante, nunca uma nativa. A residência principal de Hastings era o material de capas de revistas brilhantes, um triplex de $30 milhões no topo do endereço mais exclusivo da cidade, paredes de vidro que transformou o horizonte em um mural vivo, salas grandes o suficiente para ecoar. Havia uma biblioteca com clássicos da primeira edição trancados atrás de vidro, um jardim na cobertura, que organizava festas que ninguém jamais esquecia e um closet que era um monumento ao gosto de Carter pelo excesso. Cada centímetro do apartamento foi projetado para comunicar não apenas riqueza, mas também domínio. O porteiro era um ex-boxeador olímpico. O chefe tinha 2 estrelas Michelin. O sistema de segurança custou mais do que a casa da maioria das pessoas. Mas Carter não possuía apenas um apartamento. Ele possuía um estilo de vida, uma série de clubes de campo, associações, uma propriedade em Hamptons com seu próprio vinhedo, uma suíte privativa no Madison Square Garden e um iate ancorado em Sag Harbor. Seu círculo de amigos incluía capitalistas de risco, magnatas da tecnologia. Maneira casual como ele podia deixar um comentário e deixar a sala agitada. Ele prosperava com aplausos, em ser visto, em saber que todos queriam o que ele tinha, ou pelo menos o que fingia ter. Elaine, em contraste, observava tudo. Viu a maneira como os amigos de Carter a cumprimentavam, corteses, mas nunca muito calorosos. Ela ouviu seus elogios indiretos, suas perguntas inquisitivas, sua curiosidade infinita sobre ela. Passado, seus planos, sua falta de ambição. Nessas salas, seu valor era medido, não pela gentileza ou intelecto, mas pela facilidade com que você usava a máscara de pertencimento. A máscara de Elaine era impecável, mas ela sempre sentia o peso dele pressionando sua pele. Ela aprendeu que o poder neste mundo era um jogo, e as regras foram escritas por homens como Carter. Havia uma linguagem de crueldade casual. A maneira como as pessoas eram dispensadas. Com um olhar. Como um único sussurro pode arruinar uma reputação. Como a generosidade sempre foi transacional. Elaine observou mulheres sorrirem em meio à humilhação. Observou homens mentirem sem pestanejar. Observou alianças se formarem e desmoronar ao longo de um único jantar. Em casa, a máscara caiu. Carter andava de um lado para o outro no chão de mármore, gritando ordens ao celular, alheio a qualquer coisa fora do seu trabalho. Ele, obcecado por preços de ações, reuniões de diretoria e resultados trimestrais. O apartamento estava cheio de sua presença, mas sempre vazio de calor. Elaine lia nos cantos tranquilos ou caminhava sozinha pelo jardim do terraço ao pôr do sol, com saudades. Pelas pequenas alegrias que ela antes considerava certas. Um cachorro latindo, um vizinho acenando, uma brisa entrando pelas janelas abertas. A propriedade dos Hamptons era um tipo diferente de teatro. Fins de semana de festas na piscina, brunches com buffet e jogos de polo. Partidas. Carter adorava ser o centro das atenções, sempre hospedando, sempre fechando um negócio, sempre encontrando novas maneiras de lembrar as pessoas de seu status. Elaine desempenhou seu papel perfeitamente. Sol.
chapéus, vestidos de linho, risos educados. Mas seu coração nunca esteve naquilo. Ela era estranha no meio do paraíso. Os clubes da cidade eram o verdadeiro coração do mundo de Carter. Lugares onde apertos de mão, fusões seladas e tudo mais aconteciam. Conversas moldaram o futuro de indústrias inteiras. Elaine ia quando precisava. Sentado. Através de jantares com banqueiros e políticos. Sempre com cuidado para nunca falar demais. Ela viu como as mulheres eram. Marginalizados, discutidos ou ignorados. Ela ouviu as histórias que nunca deveriam sair daqueles painéis de mogno. Quartos. E ela arquivou todos, sem nunca saber quando uma fofoca, segredo sussurrado, ou um comentário passageiro seria útil. Blaine aprendeu a se mover silenciosamente, a se misturar, a absorver. Cultura do poder sem ser consumida por ela. Ela fez alguns amigos genuínos, uma esposa de artista, uma instituição de caridade, uma mulher que sobreviveu ao seu próprio escândalo e reconstruiu sua vida das cinzas. Essas mulheres se tornaram sua tábua de salvação, confidentes em um mundo que nunca quis de verdade. O negócio de Carter não era apenas finanças, mas percepção. Tudo dependia da ilusão de controle. Ele contratou os melhores publicitários, os gestores de crise mais experientes. Ele foi fotografado em galas, arrecadações de fundos, inaugurações de arte, sempre com uma faixa no braço. Para o mundo, eles eram perfeitos. Uma visão de beleza, riqueza e sofisticação. Mas, a portas fechadas, a distância entre eles cresceu como uma rachadura no vidro. Elaine se retraiu ainda mais em si mesma. Ela foi voluntária em um programa de alfabetização no centro da cidade. Longe das câmeras, longe da pressão. Ela conheceu pessoas que lembrava-lhe de casa. Professores, enfermeiros, jovens mães, estudantes que lutavam para pagar o aluguel. Suas histórias a mantinham firme. Lembrou-a de quem ela era antes de Carter, antes das armadilhas da riqueza, antes de aprender a sorrir quando ordenado. O cenário principal da vida de Elaine tornou-se uma série de contrastes, opulência pública e vazio privado, glamour superficial, e um anseio silencioso. Ela aprendeu a navegar pelos dois mundos, sem nunca pertencer totalmente a nenhum deles. Ela conhecia o sabor de champanhe e a dor da solidão. Ela usava brincos de diamante, mas sentia a falta do conforto de um simples abraço de alguém que realmente a entendiam. Nesses salões brilhantes, Elaine era sempre subestimada, sempre vista como a quieta esposa, a bela sombra por trás do homem poderoso. Mas por baixo da calma, sob o silêncio, uma tempestade se formava. Ela não se contentava em permanecer como uma nota de rodapé na história de Carter. Ela estava pronta para se tornar autora da própria história. Toda história precisa de um vilão. Às vezes, ele é o monstro óbvio. Às vezes, ele usa uma máscara tão perfeita que o mundo confunde com um herói. Carter Hastings era o segundo tipo. Para os amigos, ele era charmoso, bem-sucedido, o homem que podia entrar em qualquer ambiente e ser dono dele. Mas, para aqueles que realmente observavam, que prestavam atenção às coisas que ele achava que ninguém notava, ele era outra coisa. Inteiramente. Carter já dominava a arte do engano muito antes de conhecer Elaine. Ele sabia como moldar sua narrativa própria, como ser quem as pessoas queriam que ele fosse. Nos negócios, ele era implacável, mas carismático. Ele sempre sabia o que dizer para fechar um negócio, para acalmar investidores, para manter os inimigos na dúvida. Ele sabia como dar festas luxuosas para a caridade enquanto discretamente desviava influência para si mesmo. Ele conseguia fazer a generosidade parecer um favor que você lhe devia, e não o contrário. Com Elaine, ele desempenhou o papel de marido amoroso pelo tempo que lhe convinha. No início do casamento, ele era atencioso, trazendo-lhe flores, escrevendo pequenos bilhetes, fazendo grandes gestos românticos que a deixavam sem fôlego. Ele era o tipo de homem que fazia você se sentir a única mulher no mundo até que ele não se sentisse mais. Lentamente, esses gestos desapareceram. O trabalho veio primeiro. Ligações não atendidas. Mensagens não lidas.
Jantares silenciosos. E as discussões surgiam por coisas insignificantes. Elaine tentava acreditar que era apenas a pressão do trabalho dele. Ela culpava ela mesma por não entender o mundo em que ele vivia. Ela disse a si mesma que poderia ser melhor, mais solidária, mais paciente. Mas Carter não estava apenas mudando. Ele estava revelando quem sempre fora. O primeiro aviso real veio uma noite, durante uma festa em sua cobertura. Elaine estava na cozinha refrescando bandeja de Dover de cavalo quando ouviu Carter rindo com seus amigos na sala ao lado. Ela é doce, mas honestamente, ela é uma substituta, um pouso suave enquanto eu construo o império. As palavras atingiram Elaine como um tapa. Ela sentiu a respiração pegar, mas ela não disse nada, servindo comida com um sorriso de prática enquanto o riso ecoava em seus ouvidos. Depois disso, a máscara escorregava com mais frequência. Carter chegava em casa cada vez mais tarde, muitas vezes cheirando um perfume que não era o dela. Ele começou atendendo ligações a portas fechadas, sussurrando em voz baixa. Elaine notou que as contas do cartão de crédito estavam aumentando. Jantares caros, estadias em hotéis, presentes de boutiques de luxo que ela nunca tinha visto. A gota d'água veio na forma de uma fotografia. Carter, de braços dados com uma mulher com metade de sua idade em um clube privado Ele era muito cuidadoso, muito conectado, muito inteligente. A única pessoa que Carter subestimava era Elaine. Ele a via como fraco, ingênuo, uma relíquia de uma vida que ele superou. Ele se gabava para os amigos que ela nunca iria embora, que precisava dele, que se desintegraria sem o seu dinheiro, o seu nome, a sua proteção. Ele nunca viu a tempestade se formando atrás de seus olhos tranquilos. A ruína de Carter começou na noite em que ele levou Madison para um baile black tie. Era o baile anual da filantropia de Nova York, o tipo de evento em que as aparências eram tudo. Carter chegou com Madison no braço, ignorando os sussurros chocados, os flashes, as perguntas. Elaine estava ali, sozinha, num vestido azul meia-noite, com a cabeça erguida e a postura perfeita. Pela primeira vez, ela não encolher na presença dele. Ela encontrou seus olhos e sustentou seu olhar, recusando-se a desviar o olhar. Naquela noite, Carter fez uma declaração pública. Espetáculo de sua traição, brindando Madison diante da elite da cidade, rindo como se nada pudesse tocá-lo. Mas por trás do riso, havia uma rachadura em sua armadura, uma sensação de que talvez, só talvez, ele tivesse ido longe demais. Elaine saiu cedo do baile, com o coração disparado e a determinação endurecida. Ela sabia agora que Carter não era apenas falho. Ele era perigoso. Ele incendiaria o mundo antes de deixar outra pessoa vencer. Mas Elaine não tinha mais medo. Ela estava cansada de ser uma vítima em sua história. Ela estava pronta para se tornar sua própria heroína. E Carter Hastings, por todo o seu poder, com toda a sua arrogância, não tinha ideia de quão perigosa uma mulher como Elaine poderia ser quando decidiu revidar. Ninguém esquece a noite em que tudo mudou. Na alta sociedade, a humilhação não é apenas desgosto pessoal. É uma performance, um espetáculo com um público faminto. Carter Hastings estava prestes a dar-lhes um espetáculo sobre o qual falariam durante anos. Era a gala de outono anual de Hastings, evento marcante no calendário social de Nova York, realizado no deslumbrante salão de baile de sua própria cobertura. Uma noite para caridade, luxo e autoelogio. Atraía todos que eram importantes. Banqueiros, celebridades, políticos, influenciadores e até mesmo alguns jornalistas que conheciam o custo do silêncio. Lustres de cristal brilhavam acima de mesas com porcelanas com bordas douradas, enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente sob um grande arco floral. Garçons flutuava pela sala com bandejas de prata e taças de champanhe, o ar carregado de perfumes caros e segredos caros. Elaine sempre foi a anfitriã nesses eventos, administrando os detalhes com graça silenciosa, fazendo com que os convidados sentir-se bem-vinda, amenizando os momentos constrangedores antes que se tornassem fofoca. Mas este ano foi diferente. Ela mal dormia, com os nervos tensos,
a mente repassando as traições de Carter uma e outra vez. Mesmo assim, ela seguiu em frente. Multidão, oferecendo sorrisos, apertando mãos, ouvindo elogios que mais pareciam armas. Carter, por sua vez, estava em seu elemento. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, brincando com o magnata da tecnologia no bar, brindando com políticos, tirando selfies com estrelas de reality shows. E Madison Lee nunca estava longe dele. Sua risada alta e clara, seus olhos se voltando para Elaine com um triunfo mal disfarçado. Era como se Carter queria que todos vissem, queria tornar sua traição pública e irreversível. Os rumores circulavam há semanas, mas, hoje à noite, Carter os confirmou para o mundo ver. Logo após o leilão ao vivo, um espetáculo para as câmeras, ele puxou Madison para a pista de dança enquanto a orquestra mudava para um número de jazz sensual. A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltando-se para o casal no centro. Elaine sentiu o peso de centenas de olhares. Alguns simpáticos, outros ansiosos. Para o drama, alguns friamente divertidos. Carter girou Madison sob as luzes, rindo alto. Então se inclinou para beijar. Ela na frente de todos. As câmeras dispararam, os convidados ficaram boquiabertos e uma onda de sussurros percorreu a sala. Elaine ficou paralisada, com as mãos cerradas ao lado do corpo, o coração martelando no peito. A humilhação foi total, tão pública, tão calculado, tão cruel. Por um momento, o tempo pareceu passar mais devagar. Elaine viu todo o seu casamento em flabaques. As promessas, as noites em claro, a cama vazia, a solidão crescente. Ela lembrou-se da gentileza que havia demonstrado a Carter, dos sacrifícios, das maneiras como havia se transformado para se encaixar no mundo dele. Agora tudo estava se desenrolando da maneira mais brutal possível. Alguns velhos amigos tentaram ir até ela. Lado, oferecendo palavras estranhas e abraços falsos. Mas Elaine estava entorpecida. A mente fervilhava de perguntas. O quanto Carter havia planejado isso? Seria essa sua maneira de apagá-la da história? Ele realmente achava que ela simplesmente desapareceria silenciosamente sem lutar? Mas o pior ainda estava por vir. Assim que a música terminou, Carter conduziu Madison até o palco, pegando o microfone do líder da banda. A sala ficou em silêncio. Obrigado a todos por terem vindo, disse Carter, com a voz carregada de autoconfiança. Esta noite celebramos não apenas mais um ano de sucesso, mas também novos começos. Quero agradecer a todos que me apoiaram. E especialmente aqueles que nos apoiaram. Ele olhou para Madison, que lançou um sorriso vitorioso. A implicação era clara. Elaine era história. Madison era o futuro. Uma salva de palmas varreu a sala. Alguns genuínos, outros apenas ansiosos para faça parte do momento. Elaine sentiu-se encolher. As paredes se fechando. Ela se forçou a ficar de pé, a manter o queixo erguido, mas sua visão turva com lágrimas que ela não deixava cair. A crueldade da atuação descartou sua esposa na frente de seus amigos mais próximos e inimigos mais poderosos. Elaine seria marcada como não tão desolada, mas tão obsoleta. A dor era avassaladora, mas algo dentro dela se recusava a ceder. Ela se desculpou. Ela mesma, deslizando por uma porta lateral para a varanda. O ar frio da noite ardia em suas bochechas, ajudando-a a pegar seu respiração. A cidade se estendia abaixo, indiferente ao seu sofrimento. Viva com o zumbido interminável do trânsito e do neon. Elaine agarrou-se ao corrimão, esforçando-se para não desabar. Repassou mentalmente a humilhação. Cada palavra, cada risada, cada olhar cortante. Carter não a havia traído apenas. Ele tentou apagá-la para transformá-la em um conto de advertência. Mas enquanto olhava para a cidade, Elaine sentiu o início de outra coisa. Uma resolução, fria e firme, crescendo dentro dela. Ela iria. Não deixou Carter escrever o final de sua história. Ela não seria definida por esta noite. Em algum lugar bem no fundo, ela percebeu que ainda tinha poder. Ela ainda tinha escolhas. E mais do que tudo,
Ela ainda tinha a si mesma. A traição pública. Estava completo. Carter havia mostrado sua verdadeira face ao mundo, e Elaine fora deixada para juntar os cacos. Mas os pedaços eram mais afiados do que ele imaginava. O mundo poderia vê-la como derrotada, quebrada, humilhada, mas eles estavam errados. Elaine enxugou os olhos, respirou fundo e voltou-se para a festa. Ela desempenharia seu papel. Um pouco mais. Mas desta vez, ela não estava jogando para sobreviver. Ela estava jogando para vencer. Depois que as luzes se apagaram do salão de baile e os últimos convidados foram saindo, Elaine ficou parada no vazio ecoante, entorpecida e exausta. A cena se repetia sem parar em sua cabeça. O riso de Carter, o sorriso de Madison, o flash das câmeras, os rostos. Virando-se como se sua dor fosse contagiosa. Durante anos, ela se manteve firme por causa de aparências. Sempre colocando os outros em primeiro lugar, sempre deixando seus sentimentos de lado. Esta noite, ela não conseguiu fazer isso. Mas ela não se lembrava de como chegou em casa. Talvez o motorista tenha tido pena dela e não tenha conversado sobre amenidades. Talvez ela tenha ido embora. Os últimos quarteirões sozinha, deixando o frio da meia-noite da cidade cortar os dias. Quando ela finalmente fechou a porta do apartamento atrás dela, tudo desabou. Sozinho no escuro. Cercada pelos adornos de uma vida que parecia emprestada. Elaine se deixou desmoronar. Primeiro veio lágrimas, silenciosas e sem fim. Ela deslizou contra a porta e enterrou o rosto nas mãos, soluçando tanto que todo o seu corpo tremia. O silêncio da cobertura zombava dela. Tanto espaço, tanto vazio. A cidade lá fora brilhava. Mas por dentro ela estava se afogando. Cada imagem da noite queimava em sua mente. A sensação de olhares estranhos a julgando. O som da voz de Carter enquanto ele celebrava seu novo começo. Os aplausos enquanto ele exibiu sua traição. A humilhação não foi apenas pública. Foi total. Cortando-a mais profundamente do que qualquer insulto. Ela não podia ligar para os pais. Ela não podia ligar para os amigos. A maioria tinha lados já escolhidos. E ela não tinha energia para separar gentileza de curiosidade. Seu telefone vibrou com mensagens. E mensagens de voz, mas elas deixou acumular, incapaz de ler as palavras ou sentir mais pena. Horas se passaram. Ela sentou-se no sombrio, revivendo cada momento de seu casamento. Ela se lembrava dos primeiros dias, de como se sentirá segura nos braços de Carter. As promessas sussurradas, as risadas, os planos para um futuro construído em conjunto. Onde tudo deu errado. Quando foi que Carter mudou? Ou será que ela finalmente viu quem ele realmente era? Ela se levantou e vagou pelo apartamento. Fotos passageiras de rostos sorridentes, lembranças de férias mais felizes, evidências de uma vida que agora parecia uma mentira. Seus passos ecoaram no chão de mármore. No armário, os ternos de Carter, pendurados em fileiras precisas, intocados. No banheiro, sua colônia ainda estava no balcão, um cheiro que costumava significar conforto e agora trazia apenas dor. Ela jogou água fria no rosto e olhou fixamente para o seu reflexo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. A maquiagem borrada, a boca trêmula. Ela mal a reconheceu. Ela mesma. Uma mulher quebrada, abandonada, esquecida. Como chegamos a esse ponto? Ela sussurrou. Quem sou eu sem ele? Uma onda de desespero a invadiu. E se Carter estava certo? E se ela realmente não fosse nada sem o seu nome, o seu dinheiro, o seu mundo? E se ela tivesse desperdiçado todos aqueles anos acreditando em um conto de fadas que nunca foi real? A dúvida era sufocante. Ela tentou dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Madison. O sorriso de Carter. Salão de baile cheio de testemunhas silenciosas. Ela se enrolou em uma bola, agarrando um travesseiro, balançando-se através das ondas de tristeza. A manhã chegou lentamente, deixando a cidade dourada do lado de fora da janela. Mas por dentro tudo parecia cinzento. Dias borrados juntos.
Elaine vagava por eles como um fantasma. Incapaz de comer. Incapaz. Para pensar direito. Ela cancelou compromissos, ignorou ligações, parou de atender a porta. Ela deixou o mundo. Encolher até que restasse apenas ela, sua dor e o tic-tac do relógio na parede. Mas em seus momentos mais sombrios, a pequena voz dentro dela se recusou a desistir. Era teimosa e suave, quase afogada pelo barulho do coração partido. Mas estava lá. Dizia a ela que ela era mais do que Carter tentará fazer. Ela. Isso a lembrou de quem ela tinha sido antes. Forte, compassiva, resiliente. Era a voz dela. A mãe contando suas histórias de coragem. A voz do pai dizendo: levanta, criança. A voz da menina. Que enfrentaram coisas difíceis e sobreviveram. Lentamente, quase imperceptivelmente, Elaine começou a se mover. Ela fez chá e bebeu, forçando-se a engolir, mesmo quando a comida não tinha gosto. Ela abriu a cortinas para deixar a luz do sol entrar, mesmo que isso tornasse a solidão mais intensa. Ela tomou banho, penteou o cabelo, colocou roupas. Cada ato era uma rebelião contra o desespero. Certa manhã, enquanto ela estava sentada no balcão da cozinha, ela abriu um caderno e começou a escrever. Não sobre Carter ou Madison ou a traição, mas sobre si mesma. A verdadeira Elaine, a garota de Willow Creek, a filha, a amiga, a mulher que amou e perdeu. Mas ainda estava aqui. Quanto mais ela escrevia, mais se lembrava de sua própria voz, de seus próprios sonhos. Ela preenchia página após página, deixando a dor fluir até que as palavras começaram a mudar. A raiva aguçou sua dor, e a injustiça. De tudo começou a queimar. Durante anos, ela foi instruída a ficar em silêncio, a manter a paz, a desempenhar seu papel. Agora, não havia mais nada a perder. Elaine começou a se perguntar: e se ela parasse de jogar pelas regras deles? E se ela lutasse por ela mesma? Mesmo que ninguém mais acreditasse nela, a cidade lá fora seguia em frente, mas o mundo de Elaine estava mudando. O fundo do poço era devastador, mas também era terreno sólido. Daqui, ela poderia construir algo novo. Ela não sabia como seria, mas pela primeira vez em muito tempo, estava curiosa. Ela ficou em silêncio, de frente para a cidade, sentindo a primeira centelha de resolução cintilar dentro do peito. Ela estava quebrada, sim, mas ela não tinha terminado. Suas lágrimas eram reais. Sua dor era válido, mas nenhum dos dois a definiria. Este foi o seu ponto de virada. Carter. Tudo começou no ano anterior, quando o comportamento de Carter mudou. Ela viu os e-mails tarde da noite, as ligações rápidas que ele atendia. Outro quarto, as viagens inexplicáveis e a distância crescente. Elaine nunca o confrontou diretamente. Em vez disso, ela começou a documentar tudo discretamente. Extratos bancários, contas de cartão de crédito, recibos de viagem, tudo copiado e armazenado. Ela prestou atenção às conversas nos jantares de negócios de Carter, às fofocas sussurradas nos clubes, aos rumores sobre investimentos secretos. Ela sempre foi ignorada, descartada como apenas a esposa. Essa invisibilidade era agora sua maior arma. Uma tarde, enquanto as folhas de outono caíam do lado de fora de sua janela, Elaine sentou-se em frente à sua advogada, Olivia Park, a mesma jovem advogada que esteve ao seu lado no tribunal. Olivia cresceu em uma família de imigrantes, trabalhando 2 vezes mais duro por metade do crédito, e sua motivação correspondia à de Elaine. Eles examinaram as pastas que Elaine havia trazido. Isso é incrível. Bolívia respirou fundo, folheando as páginas. Você documentou tudo. Contas offshore, ativos não declarados. Até mesmo e-mails provando a intenção de Carter de escondê-los. Elaine assentiu, com o maxilar tenso. Quero fazer isso do jeito certo. Sem drama, apenas fatos. Mas não vou embora de mãos vazias. Olivia sorriu pela primeira vez em semanas. Não estamos apenas lutando pelo que você merece. Estamos abrindo um precedente para todas as mulheres.
A quem já foi dito para ficar quieto e ir embora em silêncio. O que Carter nunca entendeu foi que Elaine não era indefesa. Ela cresceu em um mundo onde você aprendeu a consertar o que estava quebrado, a encontrar uma saída mesmo quando a porta estava trancada. Seus pais lhe ensinaram resiliência, não vingança. Ela usou essas lições para sobreviver da alta sociedade de Nova York. Mas agora ela estava pronta para usá-los para si mesma. Havia mais um segredo também. Um que Carter jamais poderia ter previsto. Anos atrás, após um aborto espontâneo no início do casamento, Elaine herdou confiança de sua falecida avó, Clara Miller. Clara era uma lenda em Willow Creek, uma mulher que havia começado seu próprio negócio. Negócios na década de 1950 e os transformou em um pequeno império. Ela acreditava em trabalho duro. Trabalho e nunca ostentou sua riqueza. Mas ela deixou um presente para Elaine com instruções claras. Nunca deixe ninguém te fazer pequeno. Isto é para o dia em que você precisar se manter firme. Elaine nunca tocou no dinheiro do fundo. Ela queria provar a si mesma e a Carter que ela era uma parceira, não uma dependente. Mas agora, enquanto ela enfrentava a terra arrasada, Carter tinha ido embora. Ela percebeu que força às vezes significava aceitar a ajuda daqueles que realmente a amavam, mesmo que eles tinham ido embora. Com a orientação de Olivia, Elaine começou a colocar seu plano em ação discretamente. Ela tirou suas coisas da cobertura enquanto Carter estava em mais uma viagem de negócios com Madison. Ela abriu novas contas, transferiu a confiança da avó em uma instituição segura e começou a investir em si mesma, em sua própria educação, em sua própria futuro. Ela contratou um investigador particular para rastrear os últimos vestígios financeiros de Carter. Cada movimento era estratégico. Cada detalhe foi documentado. Enquanto isso, Carter se deleitava com a atenção. Ele foi fotografado em eventos de caridade com Madison, deu entrevistas sobre seu novo começo e até fez comentários sarcásticos sobre Elaine para a imprensa. Ela vai se recuperar, disse ele com um sorriso desdenhoso. Eu gostaria. Ela está bem. Sua arrogância era ofuscante. Ele realmente acreditava que havia vencido. O processo de divórcio foi retomado em um auditório lotado. Tribunal. Carter chegou com sua equipe jurídica de alto nível, certo de que sairia mais rico, sua reputação intacta. Elaine entrou silenciosamente, vestindo um terno sob medida, não chamativo, mas poderoso. Ela encontrou o olhar de Carter, firme e inabalável. Olivia carregava-o. Pastas e arquivos que eles prepararam, meses de evidências, o acordo pré-nupcial inabalável, a prova do engano de Carter. A juíza, uma mulher séria e com reputação de imparcial, ouviu Olivia expor os fatos. Carter, o advogado se opôs, tentou distorcer a narrativa, mas a verdade era clara demais. Cada documento era um prego no caixão. Do caso de Carter, o golpe final foi a cláusula pré-nupcial. Se Carter alguma vez mentiu sobre suas finanças ou enganada, Elaine tinha direito a 90% dos bens conjugais. A máscara de Carter rachou. Pela primeira vez, ele pareceu inseguro, até mesmo assustado. Elaine sentiu uma onda silenciosa de satisfação. Não triunfo, nem vingança. Apenas o conhecimento de que a verdade era. Finalmente saiu. Mas a reviravolta não foi apenas sobre dinheiro ou vencer uma batalha judicial. Foi sobre Elaine finalmente reivindicar seu próprio poder. Após a audiência, ela passou pela imprensa sem dizer uma palavra, caminhando em direção à luz do sol, de cabeça erguida. Ela não era a mesma mulher que fora humilhada no salão de baile. Ela era alguém nova, mais forte, mais perspicaz. No controle. Ela usou parte do fundo de sua avó para financiar bolsas de estudo para mulheres jovens em Willow Creek, dando outros a oportunidade que lhe foi dada. Ela começou a prestar consultoria para organizações sem fins lucrativos, compartilhando sua experiência com outras pessoas em necessidade. Ela construiu um novo lar, não como esposa de Carter, mas como Elaine Miller, uma mulher definida não pelo que perdeu, mas pelo que se recusou a abrir mão. O mundo demorou a entender. Algumas pessoas
ainda sussurrado pelas costas dela. Alguns tabloides tentaram pintá-la como uma interesseira, outros como uma vítima trágica, mas Elaine não se importava. Ela tinha sua liberdade, sua dignidade e um futuro que poderia, finalmente, chamar de sua. A reviravolta foi simples, mas profunda. Elaine nunca precisava de Carter. Era Carter quem precisava dela. E quando ele percebeu, ela já tinha ido embora. A vida de silêncio profundo e sem pressa, como se o próprio universo estivesse lhe dando permissão para respirar pela primeira vez. Em anos. Ela estava em seu novo apartamento, menor que a cobertura, sim, mas cheio de luz solar, suave. Tapetes e janelas que se abriam para o mundo exterior. Ela percebeu que podia organizar seus móveis como quisesse. Queria. Ela podia deixar os sapatos perto da porta, tomar café ao meio-dia e tocar seus discos favoritos bem alto. Pela primeira vez. Momento em sua vida adulta. Cada decisão era dela. A primeira coisa que Elaine fez foi jogar fora todos os objetos que a lembravam de Carter. As toalhas com monograma, a garrafa de cristal que ele nunca a deixou usar, os sapatos de grife que ele escolheu para fazê-la parecer perfeita. Foi purificador, catártico, como esfregar uma película de os sonhos de outra pessoa. Ela guardou apenas o que era verdadeiramente dela. Fotografias antigas. Uma pequena coleção de romances bem usados e um medalhão que sua mãe lhe dera quando menina. Essas coisas foram para sua nova prateleiras, sua presença silenciosa, mas poderosa. Em seguida, veio sua transformação pessoal. Não uma transformação para os outros admirarem, mas uma para si mesma. Ela cortou o cabelo curto, afiado e elegante. O novo estilo emoldurou seu rosto, fazendo com que seus olhos verdes parecessem mais brilhantes, mais determinados. Ela trocou o guarda-roupa suave e neutro. Carter preferia peças que a fizessem sentir-se ousada. Blusas brancas impecáveis, calça sob medida, um lenço vermelho brilhante. Ela encontrou, experimentando cores e formas pela primeira vez. Em pé em frente ao espelho e perguntando, o que eu gosto, em vez de o que ele vai pensar. Não foi só o visual dela que mudou. Elaine também trabalhou sua mentalidade. Ela lia todos os livros de autodesenvolvimento que encontrava. Meditava todas as manhãs. Sentada de pernas cruzadas em um pedaço de sol e respirando através de suas dúvidas e medos. Ela começou a terapia, desfazendo as malas. A dor que ela carregou por anos, aprendendo a identificar os sinais de manipulação e dúvida antes que eles poderia se firmar novamente. Cada sessão era como descascar uma camada, encontrando mais força por baixo. Profissionalmente, Elaine assumiu uma nova identidade. Ela usou suas habilidades e experiência, aquelas que ela desenvolveu em silêncio por trás do sucesso de Carter, para lançar sua própria consultoria. Negócio. No começo, foi assustador. Ela construiu seu próprio site, escreveu seu próprio declaração de missão e contatou antigos contatos que se lembravam de seu calor e inteligência, não apenas de sua última nome. Ela ficou chocada quando o primeiro cliente se inscreveu. Uma organização sem fins lucrativos que precisava de uma revisão estratégica, uma padaria local querendo expandir, um abrigo para mulheres buscando uma nova abordagem para arrecadação de fundos. Cada vitória foi pequena, mas real. Com cada problema resolvido, cada agradecimento, a cada e-mail, a cada cheque que chegava com seu nome, a confiança de Elaine aumentava. Ela não precisava da rede de contatos de Carter. Ela construiu a sua própria do zero com o tipo de honestidade e resiliência que ninguém poderia tirar. Não se tratava de não mais fazendo manchetes. Tratava-se de construir algo duradouro. Seu novo apartamento se tornou um santuário cheio de o riso dos novos amigos, o calor das refeições caseiras e o suave caos da liberdade. Ela pendurou o medalhão da mãe. Na entrada, um lembrete diário de que o amor e a coragem podem vir das coisas mais simples. Ela organizou pequenas jantares, convidando pessoas em quem confiava, mulheres que sobreviveram às suas próprias tempestades, homens que valorizavam sua mente e sua gentileza, clientes que se tornaram amigos.
Seu círculo era menor, mas cada relacionamento era real. Elaine também se reconectou com suas raízes. Ela visitou Willow Creek, passando tempo com seus pais, sendo voluntária na biblioteca local, compartilhando sua história com os jovens. Mulheres que sonhavam com mais. Ela discursou na formatura do ensino médio, no palco do ginásio, e contou sua própria a verdade sobre o coração partido, sobre a perda, sobre encontrar força quando parece impossível. Suas palavras ressoaram. Depois, as meninas formaram uma fila para conversar, com as vozes trêmulas de esperança. Você me fez acreditar que eu posso fazer qualquer coisa, disse uma delas. Sussurrou. Você já pode, respondeu Elaine, abraçando-a com força. A mídia. Claro. Tentaram distorcer a história dela. Paparazzi esperavam do lado de fora do prédio, na esperança de conseguir uma foto de Elaine escondida. As manchetes especulavam sobre sua vida amorosa, seu próximo passo, sua suposta vingança. Elaine os ignorou. Ela postou uma única declaração online. As mulheres não são definidas pela pior coisa que já aconteceu com elas. Elas não somos vítimas. Somos sobreviventes, construtoras, líderes e irmãs. Estou seguindo em frente e espero. Você também. Com o tempo, a narrativa começou a mudar. As pessoas falavam menos sobre o escândalo de Carter e mais sobre a resiliência de Elaine. Velhos conhecidos entraram em contato, não para fofocar, mas para perguntar, para pedir conselhos, para agradecer, para pedir desculpas por tê-la subestimado. Elaine perdoou, mas não esqueceu. Ela tinha clareza sobre seus limites, seus valores, seu direito de escolher seu próprio caminho. Sua transformação não era sobre tornar-se outra pessoa. Tratava-se de voltar para si mesma, mais forte e mais sábia por tudo o que havia suportado. Ela encontrou paz nas coisas simples. Uma longa caminhada no parque, um telefonema com a mãe, uma noite passada escrevendo histórias só para si. Ela aprendeu que poder não é dominar os outros. É sobre conhecer o seu próprio valor e nunca deixar que ninguém o tire de você. Quando chegou o aniversário da gala, Elaine mal reconheceu a mulher que havia sido. Ela estava em sua nova casa, olhando para a cidade e sentiu uma sensação de alegria. Não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Ela havia reconstruído sua vida pedaço por pedaço, e cada parte dela era sua. Elaine era inquebrável. Não porque nada tivesse machucado, mas porque nada poderia mantê-la subjugada por muito tempo. Vingança para Elaine nunca significou raiva ou humilhação. Significava verdade. Significava poder reivindicado silenciosamente, mas de forma tão visível, que ninguém jamais poderia duvidar disso novamente. Ela sabia que seu momento estava chegando muito antes de Carter ver a tempestade no horizonte. Em seu coração, ela não queria destruí-lo. Ela queria se libertar e garantir que todos vissem quem realmente tinha as cartas na mão. 1 ano se passou desde aquela gala infame. A cidade fervilhava de expectativa pelo evento beneficente de outono deste ano, realizado não na antiga cobertura de Hastings, mas no salão de baile com paredes de vidro no topo da nova Torre Rockefeller. Foi o evento de a temporada. Os convidados sussurravam sobre a lista de convidados, os itens do leilão e, principalmente, sobre Elaine Miller. A imprensa perguntou-se se ela mostraria o rosto. Viria sozinha? Esconder-se-ia de Carter e Madison, agora desesperadas? Ser visto como novo. Ela não estava ali para fazer drama. Estava ali pela verdade. Os sussurros circularam assim que ela passou pelas portas. Carter, já corado de champanhe e elogios, mal conseguiu manter a compostura quando a avistou do outro lado do salão. O rosto de Madison se contraiu. Praticou o sorriso hesitante por apenas um momento. Os velhos amigos que haviam abandonado Elaine encontraram motivos para relaxar, mas, oferecendo desculpas finas e apertos de mão esperançosos. Elaine aceitou seus cumprimentos com elegância, mas não demorar. Ela não precisava mais da validação deles. O clímax da noite chegou quando o Conselho de Caridade chamou Elaine ao palco, não como a ex-esposa de Carter,
mas como a nova vice-presidente da maior organização da cidade. Fundação Feminina. Os holofotes a encontraram. Aplausos encheram a sala. Ela pegou o microfone, examinando o mar de rostos, poderosos, privilegiados, muitos deles um dia convencidos de que ela estava acabada. Sua voz. Quando ela falou, ela estava calma, mas inabalável. Obrigada. Há um ano, eu estava em uma sala. Assim e perdi tudo. Pelo menos era o que eu acreditava na época. Eu estava errado. Você não se perde só porque alguém decidiu que você não tem valor. Você se encontra aos poucos. E você constrói uma nova vida. Uma vida honesta. Uma vida que importa. Uma vida que nunca poderá ser tirada de você por ninguém. Ela olhou diretamente para Carter e Madison, cujos sorrisos estavam congelados para as câmeras. Seus olhos estavam em pânico. A mensagem era clara, mesmo que ela nunca tenha dito seus nomes. Meu único arrependimento, continuou Elaine, é ter passado tanto tempo. Por muito tempo acreditei que precisava jogar pelas regras de outra pessoa. Eu não jogo. Nem vocês. Nós escrevemos nossas próprias histórias. Nós fazemos nossas próprias regras. E nunca nos desculpamos por sobreviver. Uma ovação de pé varreu a sala com mais força e mais força. Mais sincero do que qualquer aplauso que Carter já havia recebido em sua vida. Madison se afastou do palco, evitando-o. Fotógrafos. Carter ficou paralisado, seu mundo mudando sob seus pés. Ele estava. Não era mais o rei do salão de baile. Ele era um conto de advertência. O homem que perdeu tudo, não porque era enganado, mas porque ele nunca respeitou o que tinha. Após o discurso, Elaine foi cercada por velhos amigos e novos aliados. Mulheres que ela nunca tinha conhecido antes colocaram cartões de visita em sua mão, agradecendo-lhe por sua coragem, sua honestidade, seu exemplo. Ela viu Olivia, sua advogada, do outro lado da multidão. Eles, abraçadas. Duas sobreviventes, duas mulheres que aprenderam da maneira mais difícil que a dignidade é a melhor vingança. Mas a verdadeira vitória de Elaine chegou quando a noite estava quase no fim. Enquanto os convidados saíam, Carter tentou encurralá-la perto da saída. Seu tom, forçada e charmosa. Você sempre foi boa em discursos, disse ele, procurando no rosto dela algum sinal de arrependimento. Talvez. Nós podemos. Elaine o interrompeu com um sorriso tão gentil que era quase gentil. Carter, terminamos. Espero que você encontre o que procura, mas não o encontrará no poder sobre outras pessoas. Ele olhou para ela, procurando pela mulher que antes precisava dele, a mulher que ele podia controlar com uma única palavra. Mas ela se foi. Tudo o que restou foi uma mulher adulta que sabia o seu próprio valor. Ao sair na noite fria, a imprensa tentou pegá-la. Ela para uma última citação. Ela fez uma pausa, deixando as luzes da cidade caírem sobre seu rosto. Não estou interessada em vingança. Ela disse. Estou interessada no que vem a seguir. Para mim e para qualquer um que já tive que recomeçar, que isso sirva de prova. Você pode sobreviver a qualquer coisa e pode voltar mais forte do que qualquer um espera. As manchetes do dia seguinte não eram sobre Carter, Madison ou escândalo. Eram sobre Elaine. Eram sobre esperança. Sobre o poder. Sobre o sorriso silencioso de uma mulher que teve tudo tirado dela e construiu tudo de novo. Desta vez em seu próprios termos. Os dias após a gala pareciam diferentes, mais brilhantes, como se alguém tivesse aberto as janelas da vida de Elaine e deixou entrar uma brisa fresca e curativa. Seu telefone vibrou com mensagens, não a simpatia vazia dos meses anteriores, mas gratidão e admiração sinceras. Jovens mulheres de toda a cidade e de outros lugares escreveram para ela sobre coragem, sobre recomeçando, sobre a maneira como suas palavras haviam mudado algo profundamente dentro deles. Eles liam cada mensagem, às vezes com lágrimas, sempre com admiração. Cada história ecoava pedaços da sua própria. Mulheres reconstruindo após a traição, mães solteiras mantendo famílias unidas, estudantes universitários perseguindo sonhos, ninguém em que mais acreditavam.
Ela percebeu então que sua luta nunca tinha sido apenas sobre Carter ou mesmo sobre si mesma. Era sobre tudo. As pessoas a quem dizem que são muito quietas, muito comuns, muito fracas para sobreviver, por conta própria. Pessoas que são solicitadas a encolher para o conforto de outra pessoa ou instruídas a desempenhar um papel coadjuvante em a história de outra pessoa. Sua jornada começou em meio à humilhação e à tristeza. Mas agora, em sua nova vida, Elaine sabia que não mudaria nada. A dor que ela suportou se tornou sua poder. A solidão lhe ensinou autoconfiança. A traição desfez as ilusões, abrindo espaço para a honestidade e uma conexão real. Ela não era a mesma mulher que um dia duvidou de seu próprio valor. Ela era mais forte, mais sábia e mais importante. Ela finalmente era completamente ela mesma. A história de Elaine se tornou uma espécie de lenda, passada silenciosamente de mulher para mulher em salas de reuniões, em cafés, em conversas sussurradas no final de longas jornadas de trabalho. Seu nome virou uma abreviação de não a descarte. Quando as mulheres em sua rede enfrentaram suas próprias encruzilhadas, divórcios complicados, chefes injustos, o fim de um sonho, eles pensaram em Elaine, em seu sorriso silencioso, no como ela se afastou das ruínas e construiu algo melhor. Ela não parou na sobrevivência. Ela começou uma fundação dedicada a empoderar mulheres por meio de educação, apoio jurídico e mentoria. Ela dedicou seu tempo e, dedicando seu coração à construção de bolsas de estudo, ao financiamento de abrigos e à criação de recursos para aqueles que não têm a quem recorrer. Ela falou honestamente sobre seu passado, não como uma vítima, mas como um exemplo vivo do que é possível. Em casa, seus pais visitava com frequência. Sua mãe, antes silenciosamente preocupada com a tristeza da filha, sorria de orgulho. Seu pai, que tinha ensinou-a a mudar de roupa, a falar por si mesma, a nunca deixar ninguém roubar sua voz, a abraçá-la mais forte a cada vez. Ele foi embora. A casinha deles em Willow Creek tornou-se seu refúgio, um lugar onde o amor nunca era condicional. Elaine. Não só para ela, mas para qualquer um que esteja ouvindo. Eu nunca mais vou me encolher, e você também não deveria. A tela desaparece. Para o preto, mas a história continua todos os dias na coragem das mulheres em todos os lugares que se recusam a ser quebradas, que no final, vai embora com muito mais do que um sorriso silencioso. Então, a história acabou. E nossos amigos maravilhosos, vocês ainda estão aqui? Comigo até agora? Se sim, sei que esta história tocou algo bem no fundo do seu coração. Talvez tenha te lembrado. Você que não importa o quanto alguém tente te tirar da sua vida, seu verdadeiro poder está sempre lá, esperando para você reivindicá-lo. A jornada de Elaine nos ensina que o que nos quebra às vezes é o que nos torna inquebráveis. Ela passou pela traição, pela solidão e pela dor de recomeçar, mas escolheu não deixar sua história terminar ali. Ela reconstruiu-se com dignidade, coragem e compaixão, não apenas por si mesma, mas também pelos outros. É isso que a sabedoria heterodoxa nos ensina. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. A cura começa quando ousamos ver nós mesmos como dignos, mesmo em nossos momentos mais baixos. Se esta história falou com você, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Deixe um comentário. Diga-me qual parte ressoou mais com você ou como você encontrou seu força em tempos difíceis. Estamos construindo uma comunidade que acredita que ninguém é impotente e ninguém está sozinho.